Isso aqui é o faturamento de uma empresa. E aí você pode ver como empresa, como produto, não interessa. Vou botar como se fosse um produto para facilitar o cálculo. R$100 é o que essa empresa vendeu, tá? Automaticamente, quando ela vende, isso aqui é uma coisa difícil para as pessoas entenderem, porque nem tudo, quando eu falo dinheiro sai, quer dizer que você está pagando um boleto. Mas é porque esse custo existe. Você pode já ter pago, pode ter comprado uma mercadoria que você vai pagar daqui a 15 dias, mas esse dinheiro já não existe. Então sai daqui uma parcela desse custo, que são as despesas variáveis. E eu vou tirar o IFUI dessa conta. Então o que vem aqui? Simples, taxinha do cartão. Posso até colocar, não seria exatamente aqui não, mas só para facilitar, você colocar, por exemplo, motoboy. Vendi, isso aqui sai. Ou nem entra na minha mão, ou eu guardo no caso do Simples, enquanto ainda não tem o split lá da nova reforma tributária, no dia 20 do mês que vem eu vou pagar. Beleza. Aí tem uma outra parcela, que é o CMV, né? Que é o meu estoque, né? Quanto que eu gastei para fazer isso aqui? Tem um número mágico de 30% lá, que, enfim, eu tenho cliente que é 25%, tem cliente que é 40% e dá lucro. Beleza. Então, o que sobra aqui, em tese, é o que a gente chama de margem de contribuição. Por que tem esse nome? Vamos supor que essa soma aqui tem 40%, então sobrou R$60. Então, R$60 é igual a minha margem de contribuição. É como se eu pegasse esse dinheiro fingindo, fictício, e colocasse ele no... Deixa eu ver como é que faz um porquinho. Um negócio assim, né? Que aprende quando é criança. Faz o rabinho. Colocasse ele num cofrinho. Por quê? Daqui, quando chegar o dia, eu vou quebrar, né? Esse dinheiro está entrando aqui. Não existe lucro. Isso aqui, nenhum produto dá lucro. Lucro é resultado de apuração quando você termina o exercício. Vou pagar meu aluguel. Vou pagar meu custo de mão de obra, meus funcionários, FGTS, INSS, para transporte, para refeição, blá, blá, blá. Paguei tudo. Eu chego num lugar que chama ponto de equilíbrio. Para calcular isso aqui é fácil. Você pega, por exemplo, quanto é que eu gasto de custos fixos? E aqui que entra a AMA. Porque as pessoas não sabem quanto elas têm de custo fixo, porque elas não fazem o financeiro dela. Eu pago R$1.000. Custo fixo. Divide o custo fixo pela sua margem de contribuição. Se você dividir em dinheiro, você vai ver um número. Se você dividir em percentual, vai ser o mesmo número, mas enfim, só para facilitar. Nesse caso nosso, a gente está dizendo que é 60%, né? Então você vai dividir por 0,60. Eu não vou saber com essa conta de cabeça, embora pareça simples. Mas sei lá. Vamos fazer aqui só para... acho que agora sim. O gol do Brasil. Para contextualizar o raciocínio todo. 1.000 dividido por 0,60. Então, o que isso quer dizer? Você vender R$1.667, você paga as suas contas. A partir daqui, esses 60, que era então margem de contribuição, vira lucro. Porque o que vai continuar crescendo de custo? Só os variáveis. É como se fosse um gráfico assim. Esse aqui é seu custo fixo. Então, aqui está os R$1.000. Que vão acontecer independente. Isso aqui é custo. Aqui a gente bota faturamento. Ele vai continuar aqui, né? É óbvio que a gente tem um negócio chamado capacidade instalada de produção. A gente não consegue vender 1.000 ou 78 milhões com o mesmo estrutura de custo fixo. Então tem um ponto aqui que dá uma leve subida. Mas, enfim, não é o caso desse exemplo agora. Só que aqui no custo você tem o seu CMV, que ele vai subir à medida que você sobe as suas vendas. E chega uma hora que essas linhas elas ficam quase que paralelas aqui. Paguei aqui, é meu ponto de equilíbrio. Então eu não tenho mais esses R$1.000 para pagar, só tenho o CMV. Então dos 100, o que vai sair? Esses caras aqui só. O resto vai começar a entrar para o meu bolso e vai formar lucro. Aí no final do mês quer dizer que você vai ter 60% de lucro? Não, mas é outra conta, mas enfim. É isso aqui, tá? Essa é a estrutura de uma empresa básica, de um restaurante. Só que o que acontece? E se eu começar a pagar comissão para alguém me ajudar a vender? E aí que entra o iFood. O iFood ele cobra, em média, 12,5% do empreendedor para toda venda que é processada através da plataforma. E aí, hoje, por conta de custo crédito, Selic está alta, as pessoas estão sem dinheiro, o fluxo de caixa está comprometido, ela fornece, e aqui que o iFood começou a virar o mal essencial, ele começou a operar como uma fintech.
Ah, você quer o seu dinheiro? Não, 4 semanas é muito tempo, você não está precisando dele agora? Eu antecipo para você. Então, para você antecipar esse dinheiro, aqui são muitas negociações, tá? Mas é mais ou menos 1,5%, 1,8%. Então, repare que desses 60 que sobrava, eu acabei de comer 14. Então, não é mais 60. Já virou 46. Então, vou parar aqui, só para voltar para cá. Se aqui, nessa estrutura de custo, eu preciso desse esforço de venda, e se eu usar o iFood nesse cenário? O quanto que eu preciso vender? Então, é 1.000 dividido por 0,46. Já passa a ser o esforço do novo número R$ 2.173. Quanto a mais eu tenho que vender? 30% a mais. Aqui a gente começa a entrar o financeiro, cara, a galera não sabe, velho. O cara que vende hambúrguer, ele tá preocupado na qualidade da carne, na chapa, no pão, na manteiga, na entrega rápida, no atendimento top pro cliente dele. Ele não tem tempo para conhecer isso. Eu subi 14% o custo. Quanto que isso me cobra? 30% a mais de venda. Se você vender só 14% a mais, você vai ficar no prejuízo. Você fecha no vermelho. Isso aqui é tudo? Não. Porque aí entra a cereja do bolo da receita maligna do iFood. Que é eu botar a Maria, o Paulo tá com a Joana. E aí o Marco vem, dá uma facada e ele ganha. Só que aí vem depois o Kleber e dá um tiro e ele ganha. E como que acontece esse tiroteio, essa loucura? Assim, meu produto é R$50. Porque eu precifiquei direitinho, eu preciso vender ele por no mínimo isso. Só que aí você vai para... Porra, não, o Kleber tá vendendo 50, eu vou arregaçar no Kleber, eu vou vender 45, eu vou vender mais. Aí vem a Joana e fala... Nossa, a Lívia se arrebentou agora, porque o meu é R$39,90. E essa guerra acontece. E o que acontece? O iFood, ele é teoricamente, ele tem um algoritmo, igual de rede social. Tanto que quando você está nas horas que você costuma pedir, não chega todo dia uma notificação no seu telefone, e normalmente num lugar que você já pediu, pizzaria X aqui, tá com saudade de você, toma aqui R$10. Então, teoricamente, assim funciona. Eles entregam para você ofertas, só que as ofertas, quem paga? O Kleber, a Maria, a Lívia e a Joana. Então, eu já comprometi a minha margem aqui. Todo mundo aqui, nesse exemplo, deveria vender por R$50 ou R$49,90. Eu já prostituí minha margem aqui. Então, vamos supor, tá? Que nesse exemplo aqui, aquela margem de 44 já não é mais 44. Nesse cenário, ela já foi para 39%. Mas calma que vai piorar muito ainda. Só que eu tenho que pagar. E aí, como que eu pago isso? Eu compro pacote de anúncio ou gero cupom de desconto, de entrega grátis, hits, enfim, 1000 outras coisas. E, em média, a soma de vendas, processamento de pagamento online, tinha mais uma taxa que na verdade que eu esqueci, que ele cobra mais 1,5 aqui, em média também 1,2, 1,7, por quando você paga online. Quando você paga na maquininha do motoboy ali, você não paga esse valor. Em média, a soma desse pacote do mal, que é utilização da venda na plataforma, pagamento online, antecipação semanal e mais as promo, sabe quanto é que elas consomem, amor? 38% do faturamento. Agora a gente soma. Se aqui tem 8, em média, aqui, numa boa empresa, tem 30. E aqui eu tenho 38. Então, 38 com 38 deu 76? Pelo amor de Deus. Não acredito que eu vou fazer essa coisa. 76. Então, lembra que a mais contribuição que o cara que vende no salão, ou vende na brand, ou vende no cardápio web, era 60 por esse produto? Nesse cenário, vendendo, eu voltei para R$100, esquece isso aqui. Esquece a guerra de preço. Estou falando dos R$100. Aqui o cenário ainda é pior. Eu estou dizendo que para ele, ao invés de sobrar 60, sobra R$24. Vamos ver quanto é que ele tem que vender? 1.000 dividido por 24%, que é a margem de contribuição. Eu vou repetir, só para ficar claro. Nesse cenário, ele tem que vender R$ 1.667 para ficar com 0 de lucro. Mas a minha plataforma, eu vendo pelo iFood. O meu negócio é iFood. Para ele chegar nos mesmos R$0, essa mesma estrutura de custo de R$1.000 de custo fixo,
ele tem que vender R$ 4.167 para ter R$0. Zero. Aí tipo assim, Matheus, mas não existe custo fixo de R$1.000. Beleza, usa o seu custo fixo. Ou pensa assim, eu pago R$1.000 de qualquer coisa, sei lá, pago R$1.000 de luz. Quanto é que você tem que vender para pagar a luz? R$4.167. E se eu vendesse só no meu salão? Ou e se eu vendesse só no meu cardápio aqui digital próprio? Você teria que vender 1/3 disso. Aí você pega esse caos e ainda faz um brigar contra o outro, cara, acabou. Aí eles, por exemplo, são uma empresa que fatura 1 milhão mês e só para 40 mil no último ano. Isso porque, eu não falei do porquinho aqui, né? Mas aqui tem alguns indicadores, né? Por exemplo, CMO, o ideal é que seja menor que 20%. CTO, que é custo total de ocupação. PTU, manutenções básicas, aluguel, etc. E quando é operação de rua, é ideal que fique abaixo de 7%. Shopping já é bem mais caro. O deles é sensacional. Tipo, o CMO deles é 13. Ou seja, eles estão tirando dinheiro de outros lugares para botar no lucro. Só que o consumo do iFood é tão grande que pega tudo. Aí o que um especialista do iFood sujo vai falar? Não, mas você tem que repassar a taxa para o cliente. Aí como é que eu vou repassar a taxa se a Livre cobra R$ 39,90 e dentro da minha taxa eu teria que cobrar 60? Quem que vai vender? E aí você olha para o macro. Não tem dinheiro, Selic está em 14,5%, não tem crédito, as famílias estão cada vez mais pobres, mais endividadas. Então na hora de comprar um hambúrguer para dar para minha família de eu, minha esposa e 2 crianças, se eu economizar R$10 por hambúrguer, é um almoço do outro dia, que eu acabei de ganhar. Você entendeu como é que toda a estrutura... E aí, onde é que o iFood ganha? Em todas essas pontas. E sabendo que se a Lívia quebrar, dane-se, cara. Amanhã o Matheus vai abrir e vai entrar no lugar. E pro iFood é melhor ter é melhor ter 10 clientes com faturamento de 100 mil do que um de 1 milhão. Porque esse de 1 milhão vai pedir negociação, eles vão baixar taxa. E outra coisa, é diversificação de renda, igual a gente fala, é melhor você ter os seus ovos distribuídos em várias cestas, né? Ganha R$1.000 desse cliente, ganha 5 daquele, ganha 2 daquele. Porque você perder um cliente, você não vai sentir tanto a porrada. Então assim, essa hamburgueria você não quebrou. Beleza, vai vir mais 10 Marias, Joanas, Lívias, Kleberes e Mateus que vão abrir. E até eles entenderem que eles estão quebrados porque eu os quebrei, vai ter mais uma leva que vai abrir. E assim, esse é o ciclo. E as pessoas não sabem disso. Só que é uma briga difícil de ganhar, porque o iFood ganhou o que eles precisavam ganhar, que é o consumidor final. Só que o que eu falei para esse cliente, por exemplo, nesse mesmo exemplo, se o iFood come 38%, você vende R$100, a gente chegou numa conta, tá? Esse número é real dele, tá? O dele realmente deu 38. Aqui o dele deu, ao invés de 24, deu 26 no mês, 27 no outro, uma coisa assim, mais ou menos que tá ficando. Que vamos combinar já é bem absurdo, né? Sabendo que ele não pagou nenhum custo fixo até ali. Foi assim, ele tinha um prato lá que... Cara, eu não lembro a conta que eu fiz pra ele, porque eu não vou lembrar os números exatos. Mas basicamente, se ele zerasse o investimento em promo, eu não tô dizendo pra ele sair do iFood não, tá? Esses 17, 18 que ele ia continuar pagando. Eu tô falando só para ele zerar anúncio e promoção. Só isso. E convertesse isso em dar produto, ele daria, é um PF lá. É um PF de arroz, é um PF bem tradicional, bife acebolado, eu acho, se não me engano. Ele daria, eu não lembro o número exato, mas eu acho que é alguma coisa perto de 4.400 pratos ao mês. Isso é igual ao que ele gasta hoje com anúncios e promoções no iFood. E a provocação que eu fiz para ele foi, cara, por que você não faz uma campanha? Sobe o preço em 10, 15, 20% e lança. Na compra de um ganha outro. Vai ser mais barato. Vai ser mais barato. Só que o jogo é esse. Para você tirar alguém do iFood é muito difícil. Porque o iFood, você não precisa saber o que você vai comer. Você entra pra pensar. É igual abrir a geladeira, pô. Você abre a geladeira pra pensar. Deixa eu ver se tem alguma coisa gostosa aqui. Então, assim, e aí, pra mim, entra a ignorância sobre isso, o desconhecimento sobre isso, pra mim é o grande pecado do empreendedor.
Uma vez conhecido, e eu falo isso porque até hoje só um cliente está tentando remar contra. Todos. Eu aproximadamente 100 consultorias. Todos. Aí entra pra mim um pecado que eu desisto do cara. Na hora, eu por fora. Que é a preguiça. Que pra fazer isso aqui dá trabalho pra caralho. Você convencer um negócio que é bom pro cliente, a interface é boa, já tem um cartão cadastrado, já tem tudo prontinho, só dá 2 cliques que você pediu. Você convencer esse cara de que vale a pena comprar lá na sua loja, o cara tem que abrir o Instagram, clicar no link, tá? Por mais que seja um sistema fácil, é mais trabalhoso. E o iFood hoje tem métrica, ele inclusive instrui as pessoas a criarem produtos. Você já entrou em alguma pizzaria que tinha produtos pré-formatados? Tipo assim, as favoritas, grande meio calabresa, frango catupiry. Sabe para que existe aquilo? Para diminuir a quantidade de tempo que você passa no aplicativo e a quantidade de cliques até você conseguir concluir a compra, que você tem uma ação para pensar. Isso é engenharia. Isso o iFood sugere que os empresários façam. Um monte de produtos mais prontos possíveis, sem aquele monte de opcional, de adicione, turbine seu lanche, né? Que é pro cara, quando vê, já comprou. Então, assim, toda a engenharia é feita para ser rápida. Então, você tirar o cara disso, exige trabalho, cara. Você tem que agregar, tipo, o que você vai me dar? Porque no fundo das contas é isso, é uma negociação. O cliente está lá. O cliente, eu acho que ainda não percebeu isso, na verdade. A gente, enquanto cliente, não percebeu isso. Que a gente que determina o mercado, sabe? Assim, o cliente vai falar, tá, mas eu já tô aqui no iFood, tipo, pra eu sair daqui você tem que me dar alguma coisa, o que você quer me dar? E essa conta mostra que a gente tem muito para dar. Na compra de uma pizza, na segunda-feira a Coca-Cola é grátis. Se você pedir pizza na terça, você pode ganhar a borda é grátis. Então, eu te dou de presente uma brotinho doce. Então, você acumula R$30 de desconto para a próxima compra. Se o cara fizer a conta, ele vai ver, cara, se hoje eu estou gastando 50 mil para o iFood, só em promoção, para vender o que eu vendo, você vê que 50 eu gastar 25, ideia de distribuir R$25 mil para os meus clientes comprarem comigo. Eu ganhei 25, porra. Só que dá trabalho. E os caras não sabem fazer, enfim. Acho que não vai dar certo. Aí entra naquela de, não, o iFood é muito grande, não tem como lutar contra o iFood. E mal vence.